Olá pessoal, eu sou a Liliana Fernandes, coordenadora da Medicina do Trabalho do Grupo Positivo. Hoje a gente está aqui fortalecendo ainda mais a nossa cultura de prevenção em saúde e segurança. Hoje a gente está comemorando o Dia Mundial da Saúde e Segurança e junto com isso a gente vai trazer um tema bastante importante e atual, que é falar um pouquinho sobre a saúde emocional. Nós estamos hoje aqui trazendo o ilustre professor Carraro. O professor Ivo Carraro, ele é especialista em psicopedagogia, graduado em psicologia, matemática, pós-graduado em física quântica e também em logoterapia de Viktor Frankl. Nós vamos agora iniciar aqui falando um pouquinho, batendo um papo, na verdade, né, professor? Certamente. Sobre saúde emocional. A saúde emocional nada mais é do que um equilíbrio do estado emocional da pessoa, onde ela é capaz, ela tem a habilidade ali de colocar em prática no seu dia a dia, lidando com os seus problemas, lidando com tudo que vem do mundo de fora para dentro, né? E ela envolve também o gerenciamento das emoções. Então eu quero começar com os seus comentários, você falando um pouquinho, comentando um pouquinho sobre isso, o que são esses transtornos, essas doenças emocionais. Eu quero inicialmente agradecer a comissão aqui do CIPAT, que me escolheram em comum acordo para que eu pudesse falar hoje sobre essa questão. Eu me sinto assim muito bem, muito seguro de falar sobre isso, porque é uma questão que é inerente, né, ao mundo contemporâneo. Mas sempre foi assim, mas hoje é mais. E se me permite, eu quero me contextualizar um pouquinho o porquê da minha apresentação. Como você fez aí, né, professor de matemática e depois fez psicologia, né? As pessoas às vezes ficam um pouco, como isso, né? Como é que é? Curiosas. Eu fui professor de matemática no Positivo há muito tempo, ingressei no Positivo como professor de matemática há um certo tempo, né? E sempre tive curiosidade de saber como que o cérebro humano aprende. Essa foi a minha questão. Eu preparava a minha aula, como é que o cérebro aprendia, como é que entrava a matemática, a biologia, a química. Então, nos estudos que eu fazia, estudei de uma forma assim, autodidata, a questão da aprendizagem humana através do cérebro. E os estudos que eu fiz me ajudaram muito que os alunos amenizassem um pouco a questão da matemática, que às vezes alguns têm um pouco de medo da questão da matemática. Então, o contexto de hoje é a saúde emocional na visão da neurociência e da psicologia evolucionista. Os instintos que as pessoas têm e como é que isso se mentaliza, isso se manifesta na vida das pessoas. Eu quero iniciar com um slide para as pessoas compreenderem onde que está no cérebro humano as questões das emoções. Se vocês observarem, então, existe uma porta, aquela parte central no cérebro, aquela uma espécie de uma elipse, chama-se cérebro emocional. Existe uma porta de entrada ali. Então, o primeiro princípio que precisamos ter é que como diz a Liliana, as informações que vêm do meio externo vêm pela porta do emocional e saem pela porta do emocional também. É a única porta. E essa porta, como se fosse na prática de todos vocês, a fechadura, o trinco é só para o lado de dentro. Não existe um trinco para o lado de fora. Então, por exemplo, uma aula que um professor chega para dar numa turma, aqui no Positivo ou qualquer outro local, é o aluno que abre a porta para o professor entrar. E essa abertura dessa porta entra pelo emocional. E também sai as informações pelo emocional. Observem também que existe ali, abaixo da porta um pouquinho, um centro do medo e um centro de agressividade. É um termo usado como amígdala. A amígdala não é a amígdala que as pessoas às vezes pensam, sabe, doutora, é aquela que dá aqui, essa me chama tonsilas, né? Isso mesmo. Mas a amígdala é amígdala cerebral. Essa não pode tomar um antibiótico contra a infecção de amígdala. Então, a grande questão do emocional é nesse slide aí. Toda a experiência humana, toda, ela vem pelo emocional e sai pelo emocional também. Então, o que é uma saúde emocional? É quando esse sistema, as informações entram e saem de uma forma natural. Então, as pessoas estão em estado emocional equilibrado.
Para compreender um pouquinho mais sobre a personalidade, veja essa informação no slide seguinte, que vai falar de personalidade, né? Para entrar no assunto de hoje. A personalidade de uma pessoa é a forma de ser de uma pessoa. Cada um tem a sua forma de ser. A pessoa é mais introvertida, menos introvertida. A pessoa é mais ansiosa ou menos ansiosa. As pessoas dizem, são mais nervoso, menos nervoso, né? É um termo que as pessoas usam, né? Hoje estou depressivo, hoje não estou depressivo, né? Da saúde emocional. A origem da personalidade humana, doutora, a criança não nasce com personalidade, ela vai formando a personalidade pelas experiências de vida, entrando pela porta do emocional. Mas existe na personalidade de todos nós algo no lado esquerdo dali, chama-se temperamento. Conhece alguém temperamental, professor, doutora? Conhece, né? Temperamental é aquela pessoa que você diz bom dia para ela diz bom dia se for para você, para mim tá uma droga, não fale comigo hoje. Então já é uma manifestação do estado emocional daquela pessoa, a agressividade realmente, né? Então isso é a herança genética dos meus ancestrais, porque a natureza humana, ela não é um bonzinho, como se dizia, a natureza humana tem uma certa agressividade nela, porque o homem conquistou o planeta agressivamente, né? Veja as guerras e veja mesmo hoje nós estamos numa guerra de dois países, né? Então sempre houve agressividade e a agressividade então é a parte da personalidade das pessoas inerente a todos nós. Ora, como é que se manifesta essa agressividade na vida emocional das pessoas, na saúde emocional? A doutora certamente anda de automóvel nas ruas de Curitiba. E nas ruas de Curitiba você vê muito isso, né? O sinal está verde, um cara está atrás, e aí o sinal é vermelho ou verde. A hora que fica verde o sinal, que a pessoa, como está emocionada, essa roupa verde hoje, é passagem, né? Se a pessoa não tira o automóvel na hora que fica verde, qual é a reação do pessoal de trás? A buzina. Buzina com sentido agressivo. Essa é a grande questão, então, da saúde equilibrada, emocional, controle sobre si, porque a informação veio, entrou pelo emocional, pela porta, e a pessoa tem que dar conta disso. Por isso que a saúde emocional está na vida de todos nós. Ora, mas eu não posso viver agressivamente com as pessoas e com o mundo, né? Eu não posso me transformar em algo agressivo, que é o meu temperamento, que é isso está em mim, da minha natureza. Se eu tivesse que ter um controle, né? Sobre isso. Esse controle, doutora Eliana, então é o lado direito do slide que as pessoas estão vendo, então chama as experiências de vida. E ali as experiências de vida formam o meu caráter. E aí eu tenho o autoconhecimento. Então observe que o autoconhecimento vai interferir na agressividade. O que é a saúde mental? É esse equilíbrio entre aquilo que é inato da natureza humana e aquilo que a pessoa aprendeu pelas experiências de vida. Então essa interação dos dois, esse equilíbrio, chama-se saúde mental equilibrada. O desequilíbrio, portanto, uma saúde mental desequilibrada, está nesse equilíbrio aí. Lembrando ainda, para encerrar esse slide, que a agressividade humana é da natureza humana na evolução da espécie, é muito antiga. Por isso que o emocional é mais forte que o autoconhecimento, que a experiência de vida. E sendo mais forte, a minha tendência é ser agressivo. Por isso que eu tenho que ter o autocontrole sobre as experiências de vida, que formou meu caráter, para eu possa controlar a minha agressividade. Para isso, o estado emocional tem que estar... Com o estado emocional, então, as grandes questões de equilíbrio. Então, um estado emocional equilibrado é quando a personalidade está equilibrada. Por isso que nós temos algumas questões a serem consideradas aqui no próximo slide. Dentro do cérebro, como é que isso funciona? E quais os tipos, então, de transtorno de personalidade? Que é o transtorno, por isso fala em transtorno de personalidade dentro da medicina, né? O que é um transtorno? Transtorno é uma desordem, algo desorganizado. Quando há o desequilíbrio lá na personalidade, uma pessoa é transtornada. O transtorno pode ser um transtorno de ansiedade,
Mas eu queria lembrar que a ansiedade é algo bom quando controlada, quando equilibrada. Por exemplo, doutora, vai cruzar as ruas, olha para os lados ou não? Com certeza. Porque a ansiedade diz, tome cuidado, você corre risco de vida, a ansiedade me protege. Vai na praia. Bom ir na praia, né? Muito. Vai no fundo ou vai no raso, doutora? Eu vou no raso. Claro, porque o fundo diz, a ansiedade diz, olha, tome cuidado, há um perigo. Então a ansiedade me protege. A ansiedade e medo são coisas semelhantes, como se fossem faces da mesma moeda. Ansiedade e medo. Então, estou muito ansioso, estou com medo, é mais ou menos a mesma questão. São iguais. Então, sempre o medo e a ansiedade me protegem dos perigos. A doutora acha que eu sou uma pessoa medrosa, ansiosa? Eu acredito que não. Doutora, e a pergunta que sempre me fazem, acredita que eu não olho para os lados quando vou cruzar a rua? Não acredito. Acho que eu preciso olhar, porque eu tenho que me proteger. Na praia, que a doutora vai no raso, você acha que eu vou no fundo? Não, porque eu tenho medo. Então eu sou uma pessoa medrosa? Todos somos. Todos nós temos, porque nos protege. Eu preciso, a minha sobrevivência está nessa questão. Então todos nós temos um pouco de ansiedade. O grande problema, doutora Linda, é quando eu tenho excesso. O excesso nunca é bom, né? Então o excesso de ansiedade, que é o nervosismo que as pessoas têm, o excesso de ansiedade, muito medo que as pessoas têm, então as pessoas se fecham de medo, né? Então estão juntas. Aí passa a ter um desequilíbrio, passa um né? desequilíbrio novamente lá da personalidade. Como é que o cérebro então desenvolveu isso? Onde é que está essa agressividade? Eu sei que está lá na amígdala, por isso o sequestro de amígdala, toma conta, a emoção toma conta da razão, mas como é que o cérebro faz isso? Como é que se desenvolveu isso na evolução da espécie? Existe as comunicações dos neurônios, como está vendo numa imagem, os neurônios se comunicam, existe um espaço químico entre eles. Nesse espaço químico tem os neurotransmissores, que passam as informações de um neurônio para o outro, né? Acontece que nesses transmissores tem um chamado serotonina. Já ouviu falar dele? Serotonina, as pessoas estão com depressão, vão no médico, tomam um ansiolítico, né? Ansiolítico. E na constituição do cérebro humano existe uma escassez de serotonina no cérebro feminino. Por isso que predomina no cérebro feminino a depressão, que é um transtorno de personalidade, uma desordem. Então, por isso que nas empresas há uma predominância com as mulheres com depressão, porque há na constituição genética delas a escassez de serotonina. E a depressão é um dos distúrbios emocionais mais frequentes hoje no Talvez meio do trabalho, até na área educacional, né? Uma das questões do mundo, a depressão, causas de suicídio. A depressão por esse transtorno que a pessoa não dá conta disso sozinha. Então a depressão talvez seja uma das causas mais fortes das questões de suicídio do mundo. A primeira é o trânsito, guerra, depois vem as questões emocionais, e a depressão é um deles. Mas no cérebro dos homens tem excesso de serotonina. E o excesso de serotonina na constituição do cérebro do homem é a agressividade. A desordem na personalidade dos homens, ela tem tendência mais para a agressividade do que para a depressão. Mais para a agressividade. Por isso que predomina a agressividade nos homens. Então, observe quem faz as guerras no mundo. Os homens, né? Lei Maria da Penha, né? Os homens, porque ele tem excesso de serotonina. Por isso que essa serotonina, então, é a constituição química da saúde emocional. Para a gente conseguir fazer esse equilíbrio, professor, o que seria necessário? Quais as ações? O que a gente poderia fazer para poder manter esse equilíbrio? Autoconhecimento. No trânsito, calma, no trânsito, né? Vai na praia com calma. Eu estou mostrando uns slides aqui na frente para as pessoas entenderem. Olha o trânsito, né? Entende? Está muito claro isso aí. O que fazer? Quem sou eu diante das experiências do mundo? Sabe, doutora Liliane, todos nós construímos uma realidade.
Eu construí a minha realidade no positivo, que eu tenho orgulho muito grande disso há 45 anos, né? O orgulho que tem de pertencer ao grupo positivo, o orgulho de contribuir para ter um ambiente agradável no positivo, um ambiente de segurança, que é o tema muito procedente dessa semana. O autoconhecimento. O que você faz quando você vai, por exemplo, no banco, a próxima senha seria a sua. E aí, ao invés de ser a sua senha, vem a senha de um idoso. Qual a reação que você tem? Aí você controla. Você tem a oportunidade, a cada instante, de você praticar isso. Quem é você diante das informações que vêm do mundo? Você está, por exemplo, no mercado, uma coisa prática que as pessoas vão, e você está próximo a ser atendido no mercado com as suas compras. E aí, trava o sistema. Qual a tua reação? Entende? Então você está permanentemente, a tua emoção está à flor da pele, o teu temperamento à flor da pele. O que você faz com isso? As tuas experiências de vida. Cada um tem uma experiência de vida. E cada um constrói a sua história. Então, com autoconhecimento, eu construo a minha realidade no positivo, como a doutora construiu a realidade na medicina, como o professor constrói a sua realidade, como o positivo construi a sua realidade. Qual é a saída para isso? Eu construo o meu mundo. Um dia, um repórter me disse o seguinte, doutora Eliana, então, professor Carraro, criamos os filhos para o mundo? E eu disse, não. Ele disse, mas sempre escutamos, criamos filhos para o mundo, não é verdade? É o mais comum. É o mais comum. Eu disse, não, se, por exemplo, criei um exemplo prático para eles. Se eu pego 2 filhas, eu tenho 2 filhas, tenho 4 netos. Então, minhas filhas cresceram, eu pegasse as minhas filhas e fosse falar com o mundo. Digo, seu mundo, está aqui as filhas que eu criei para o senhor, que me disseram que eu criei as filhas para o mundo. O que o mundo ia me dizer, doutora Eliane? Eu não pedi filho nenhum, onde está escrito isso? Eu não tenho filhos. E assim respondeu o repórter. Digo, realmente, você que está fazendo a sua reportagem, criamos filhos para o mundo, mas que mundo é esse? O mundo que os próprios filhos criam para viver no mundo que eles criaram. Então, o mundo que nós criamos no positivo, um mundo de harmonia, um mundo de convivência boa, ambiente agradável, nós criamos isso. Porque o pensamento humano, doutora Eliane, algum tempo atrás se dizia que o cérebro se comunicava só nos neurônios, nas sinapses lá e na serotonina. Hoje, além desse pensamento, se diz na física quântica que o pensamento emite energias. Nunca aconteceu, doutora, de pensar em alguém e alguém lhe mandar uma mensagem? Várias vezes. Essa energia que eu crio um ambiente saudável de trabalho, é a fórmula. Quando chega alguém com ambiente, energia boa, num ambiente de trabalho, nós criamos um ambiente de trabalho, mas quando chega alguém com energia ruim... A gente sente. Sente? Então, nós criamos a realidade, nós criamos o clima, nós somos produto do meio, juntando com a genética, da herança, como falamos, do temperamento, mas nós criamos o meio, pela nossa energia, como energia boa. Por isso que um ambiente bom de trabalho é um ambiente onde existe uma boa energia de trabalho, de ações, de pensamento acima de tudo. Por isso, os sintomas nas ruas aí de guerra, de desordem, porque as pessoas estão desequilibradas, perderam o controle sobre si. A maior vitória de um ser humano, doutora Eliane, é a vitória sobre si mesmo. O controle que eu tenho sobre as minhas questões, cada uma dessas aí. Né? Por isso que o medo, né? É natural, eu estou um pouco de medo, né? Até eu coloquei no slide aí, coronavírus, né? O que aconteceu com o coronavírus? Quem não teve Quem medo não tem dele, né? Medo, porque o medo é para mim a proteção, é só da praia lá, né? As coisas vão se fechando. A minha formação em matemática me ajuda muito a pegar essas lógicas da vida, não sei se deu para notar. Tem um professor de matemática falando aqui sobre as questões de hoje, com essa moçada que está nos acompanhando aí, né? Então a matemática dá essa lógica, porque a vida tem uma lógica, a vida está equilibrada. Lembra da personalidade e equilíbrio? A vida está equilibrada. Chove, mas depois vem o sol. Às vezes a própria vida, a natureza perde um pouco de equilíbrio. Surgem tempestades, vendavais, derrubam casas, mas em seguida vem o sol, ela volta ao equilíbrio. Então, por isso que a natureza nos dá o exemplo desse equilíbrio. Você perde a tua paciência, perde, é vítima do teu temperamento, mas pensa em voltar, porque a natureza volta sempre. Como a tempestade
vem disso, depois vem o sol e as pessoas arrumam as questões. Esse é o natural, Esse né? é o natural. Assim nós fazemos parte dessa vida natural também. Por isso que o medo é inato. Eu me protegi do coronavírus. A saúde mental pós-pandemia ficou muito acentuada isso. Porque no coronavírus as pessoas se fecharam em casa. E o afastamento nos trouxe várias social, sequelas, né? Não, porque a minha natureza é liberdade, isso aí. Eu me fechei em casa, consequentemente, o meu temperamento predominou. Por isso que a saúde mental das pessoas, pós-pandemia, ela foi mais acentuada. Porque a pandemia me fechou em casa, eu não pude sair. Como o ancestral humano ficou numa caverna. E aí, então, o temperamento foi mais forte. Por isso, as questões de agressões de famílias, as questões de disfunções conjugais predominaram bastante na pandemia, por causa que o temperamento das pessoas aflorou. E a razão que as experiências de fora não aconteceram. E aí predominou. Proporcionalmente. Isso, desequilibrou. Nós temos as grandes questões. Por isso que a saúde mental do século XXI é a grande questão. O século XXI é a época em que o cérebro está sendo muito estudado por causa das grandes questões emocionais. A questão é emocional mundial, esse fenômeno. Por isso, o encontro de hoje, as pessoas estão nos acompanhando. Fique atento para essas questões, para que você tenha controle sobre você, para que você possa, nas suas experiências de vida, você se olhar e qual a tua reação diante disso. Medo todos nós temos, que o medo não seja tão acentuado como o do coronavírus. Aí você vai construindo a tua personalidade de uma forma interessante. Eu quero caminhar para o finalzinho do nosso encontro e sintomas, então, da saúde mental, que hoje são chamadas da medicina doenças psicossomáticas. Psico vem da mente, do emocional. Mente é algo que não dá para medir, não é palpável, não é mensurável. E o cérebro humano é mensurável, é biológico, e o cérebro, portanto, adoece. É a doutora da medicina, sabe, né? Então, a mente e o cérebro estão unidos. O cérebro biológico, palpável, mensurável, peso, 1,3 kg, por aí, né? E a mente está aí dentro. Então, o cérebro pode adoecer por questões emocionais, de temperamento. Por isso, doenças psicossomáticas. As questões ali, então, os sintomas do estresse. Ansiedade e medo é emocional. A portinha lá. Quando a emoção não é controlada, ela vai se manifestar no corpo, porque a mente e o corpo estão juntos, né? E quais são as manifestações no corpo biológico? São sintomas, portanto, de soma, quer dizer, corpo. Está ali. Então, existem os sintomas, as pessoas choram, as pessoas se irritam, as pessoas têm taquicardia, as pessoas não conseguem dormir, porque é o estado emocional alterado pelas experiências de vida que entraram por aquela portinha e não foram bem controladas. Desequilibrou. Por isso, o esquema... Então, o segredo continua sendo o equilíbrio e esse autoconhecimento, para né? que o cérebro não adoeça, para que o corpo não adoeça, né? Por isso que tem alguns sintomas aí na frente, mais alguns aqui, observe, né? Vocês dá para ver, porque as pessoas vomitam, vestibulares, o positivo, uma escola prepara para os vestibulares. Por que existe ambulância no local onde prestam os vestibulares? Porque por medo do vestibular. Por isso o estresse da escola e o nosso caso no vestibular, porque para muitas pessoas o vestibular é o medo como se fosse o coronavírus. E tendo medo, eu tenho que fugir do medo. E as pessoas então desmaiam, vomitam na hora de fazer prova. E ver isso na prova bimestral. Quando eu era professor de matemática, eu notava isso na hora da prova, as pessoas tinham ansiedade, ainda mais quando precisam da prova de matemática, né? E tem medo das simulados aqui no positivo. Muitos alunos não vêm fazer, porque o vestibular representa um grande perigo. E o grande perigo desencadeia o que se chama de sequestro da amígdala. Uma emoção, uma energia toma conta, e todo o emocional se altera, e o pensamento não vem. Porque o pensamento é novo,
O pensamento é 1 milhão de anos só na evolução da espécie e a emoção é muitos milhões de anos, por isso é mais antiga. E aí, caminhando então para essa nossa, finalizando nosso trabalho, você vai observar aqui há mais alguns sintomas. E quais são os sintomas que tem ali? Por isso, a taquicardia, né? Da medicina vai 12 por 8 a frequência, né? Consequentemente, aumenta a pressão. Por isso, os infartos do miocárdio, os AVC. O AVC, seja isquêmico, ou seja, de aneurisma, né? Então, tá ali as grandes questões. E o intestino também, quando a pessoa está em estado alterado, emocionalmente desequilibrado, o intestino acaba reagindo também. Pode observar que o intestino funciona quando as pessoas estão muito tensas, nervosas. Então, por isso, a saúde emocional tem medicamentos, mas a grande questão é o autocontrole. Não é preciso ter a alopatia, mas é o autocontrole dessa questão. Por isso que, então, o autocontrole sobre si. O que fazer, então, doutora Eliane, diante disso tudo? O que a gente vai fazer nessa avalanche, né? Porque os grandes problemas, né, na sociedade contemporânea é a ansiedade, é o medo excessivo, é a depressão, né? O ataque cardíaco, AVCs. Então, vivemos nessa avalanche de informação. Uma das grandes questões que causa desequilíbrio emocional na personalidade é a internet. Vive-se muito tempo da internet. A informação vem pela internet, celular. Excesso de informação. Ora, quando chega excesso de informação, o cérebro não consegue dar conta disso, porque é mão única. Não se consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, doutora Eliane, está atendendo um celular de alguém. A doutora consegue fazer um desenho junto com atender a pessoa, não consegue? Consigo. Mas se for falar com alguém, escrever um texto, consegue? Aí... Não, porque usa a mesma área do cérebro. É uma coisa de cada vez. As avalanches de informações da internet vêm e o que acontece? O cérebro não dá conta disso. Ele é muita informação. Quando não dá conta, desequilibra. E hoje a gente trabalha com dois problemas, né? Além do excesso de informação, nem sempre a informação é fidedigna, Perfeitamente, né? As fake news aí, sabe? Tem que tomar alguns cuidados com isso. Por isso, o filtrar, a grande questão do autoconhecimento é filtrar a informação que vem. Diante disso, a pressão alta, as questões de distúrbios emocionais, depressão. Uma questão muito forte que eu queria, antes de encerrar o nosso encontro, e comentar com as pessoas, é a relação do homem com o tempo. Há um problema muito sério nessa relação. Quando a doutora diz, alguém está um pouco meditando, pergunte para a pessoa, o que você está pensando? Inevitavelmente, doutora Eliane, ou pensa no passado, ou pensa no futuro. O pensamento sobre o passado é algo que já foi. O pensamento sobre o futuro é algo que não veio ainda. Então o passado não existe mais e o futuro não existe ainda. As pessoas estão adoecendo por pensar demais no passado e no futuro. O passado é as depressões, os ressentimentos, as mágoas que ficaram. E o futuro é algo que não veio ainda. E a ansiedade. Que a ansiedade é sempre sobre o futuro. Então as pessoas se preocupam com o futuro que não aconteceu ainda e com o passado que não aconteceu mais. E esquecem de viver o presente. O controle da vida se faz no presente. E essa é a grande questão, então, para levar essa mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando. Viva o presente, porque o passado não existe mais e o futuro não existe ainda. Construa o teu futuro. O que você quer que o futuro traga? Como é que se faz isso? Eu vou te dar algumas sugestões aqui. A vida, ela sempre tem alguns pilares que sustentam a vida. Tem que existir pilares. Pode ser o pilar da família, do trabalho, da saúde física, né? São pilares dos amigos, a questão espiritual, pilares. Quanto mais pilares você construir na tua vida, você que está nos acompanhando aqui com a doutora Eliane, quanto mais pilares você tiver, mais a tua vida tem segurança. Se o teu pilar um dia
da saúde física falhar, os outros pilares seguram. Se a tua saúde emocional um dia vacilar, desequilibrar, os outros pilares seguram, os teus amigos. Sempre quanto mais pilares você tem, que alguns deles aí, mas sempre tenha muitos pilares que suportam a vida. Se for um só o trabalho, ou só o dinheiro, ou só os amigos, se esses falharem, não existem os outros. Então, a segurança, que é o tema da nossa CIPAT, é a segurança para ter um ambiente agradável. A segurança de todos nós está nos pilares que nós elegemos para a nossa vida. O teu trabalho, o que você faz com o dinheiro que você ganha, com a tua família, é isso que suporta o nosso dia a dia para que tenha uma saúde emocional equilibrada. Pilares, quanto mais você tiver, não pode ser o pilar da internet só, tenha vários pilares. E esses pilares se sustentam em mais de 4 pilares pilares do positivo: o saber, a ética, o trabalho e o progresso. O saber é o conhecimento sobre si. Eu construo esse conhecimento para minhas experiências de vida. A ética, a minha postura diante da vida. A ética é uma postura pessoal, né? A ética. O trabalho, porque é no trabalho que eu me sustento, o meu corpo, para não adoecer, e o progresso. Certamente eu vou progredir com ética, trabalho e progresso e conhecer. Quanto mais você estudar, quanto mais você se aprimorar, mais conhecimento sobre você tem. E por último, eu queria deixar um pilarzinho aqui, que é esse aqui, aonde você vai. Qual é o teu propósito? Professor Carraro. Um exemplo bem claro na vida de todos vocês, só um exemplinho, né? Eu sei que estou no final, mas só um exemplinho. Quando você for chamar um Uber na sua vida, o Uber para te atender, ele precisa de 2 informações, só 2. Ele precisa saber onde você está e onde você vai, não é isso? Se você não souber do endereço para onde você vai, o Uber não consegue te atender. Por isso é da vida, para onde você vai? Qual é o teu destino? Qual é o teu propósito de vida? Se um dia te perguntarem qual é o sentido da vida, um deles são os pilares que você elegeu e um principal, aonde você quer ir. Sai da tua casa, para onde você vai, o que você quer fazer da tua vida, qual é o teu destino que você está elegendo. Propósito. Faça isso e você vai ter uma vida de qualidade. Eu gosto muito as pessoas dizem qualidade de vida. Eu gosto de vida com qualidade. Eu estou encerrando um encontro aqui com a doutora Eliane, espetacular, achei isso. Vida com qualidade, uns minutinhos aqui diante das pessoas. Vida com qualidade, aquilo que você faz no teu dia a dia, que te dá um prazer muito grande. Professor, muito obrigada por essa conversa deliciosa. Queria te agradecer pela sua disponibilidade, agradecer para vocês também pela audiência, tá? Caso vocês tenham perguntas ou alguma dúvida, vocês podem mandar as perguntas pelo chat que a gente vai responder depois, tá bom? Te agradeço muito e nos vemos na CIPAT de 2024.